Salve, moçada! Sou o Ouro. Vamos continuar nosso capítulo aqui sobre potencial elétrico. Vamos terminar esse capítulo hoje, certo? Na próxima aula a gente vai começar o capítulo de capacitância. O que a gente viu nas últimas aulas foi como determinar o potencial elétrico a partir de uma distribuição contínua de cargas, onde a gente tinha que realizar aquelas integrações e tudo mais, certo? Bom, a gente já viu o caso contrário, calcular o potencial a partir do campo. E hoje a gente quer calcular o campo a partir do potencial. Calcular o potencial a partir do campo significa resolver essa expressãozinha aqui, né? Potencial final menos o potencial inicial, ou se preferir VF menos VI, é igual a integral de E escalar ds, certo? Onde esse ds é um pedacinho da curva, né? Que liga o ponto I até o ponto F. Então a gente aprendeu a calcular isso aí. Aqui tem um sinal de menos aqui, né? Hoje a gente quer fazer o contrário, uma maneira de calcular o campo elétrico, uma vez que eu conheço o potencial elétrico. Então vamos imaginar que eu conheça o potencial elétrico numa dada região do espaço, certo? Vamos supor que eu tenha aqui superfícies equipotenciais, então, conhecidas, certo? E aqui, cada superfície apresenta o mesmo potencial. Então vamos supor que eu conheça o potencial elétrico e quero calcular o campo elétrico. Se a gente se recorda, o campo elétrico ele vai apontar sempre perpendicular às linhas equipotenciais, né? Então, as linhas de campo elétrico, elas devem apontar, fazer um esboço aqui mais ou menos, sempre perpendicular. Então, a cada superfície, o campo elétrico ele tem que formar ângulos de 90 graus. Então, essa superfície, esses campos elétricos, as linhas devem ser umas curvas parecidas com isso aqui, ó. Então, em cada curva, ângulos de 90 graus, tá? Certo? Então, você tem aqui a direção aproximada do nosso campo elétrico. Então, vamos supor que eu queira calcular o campo elétrico, então, nesse caso. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma carga de teste positiva e vou deslocar essa carga de teste de um ponto I até um ponto F qualquer, sei lá, daqui até aqui, certo? Então, durante esse deslocamento, vou deslocar ele durante esse deslocamento, então, eu vou dividir a nossa trajetória em pequenos ds, certo? Elementos de comprimento infinitesimal, e calcular o trabalho realizado nesses pequenos deslocamentos, certo? O campo elétrico nesse ponto, se as linhas de campo estão apontando nessa direção, nesse ponto o campo elétrico vai ter uma direção mais ou menos nesse sentido, certo? Então nesse ponto o campo elétrico estaria apontando para cá. E o ângulo entre esses dois vetores aqui seria θ, né? Θ, alfa, beta, qualquer coisa. Então, o pequeno trabalho nesse deslocamento vai ser um pequeno trabalho dW. Se eu quero encontrar o trabalho total desde I até F, eu somo todos os pequenos trabalhos. Mas o pequeno trabalho aqui é E escalar ds, esse pequeno deslocamento aqui, na verdade a carga, né? Força vezes deslocamento, beleza? Onde essa carga é essa carguinha aqui, ó. Então eu vou ter, nesse caso, Q, E vezes quem? Vezes o ds, vezes o cosseno do ângulo entre os dois aqui, ó. Correto? Então aqui eu calculo o trabalho para mover do ponto I para o ponto F.
Mas vamos supor que eu conheça, a princípio, o potencial que liga esses pontos. Ou seja, eu conheço o potencial nessa região, então eu poderia conhecer o potencial nesse pequeno intervalo aqui. Como é que eu meço esse potencial? O potencial elétrico, ou a diferença de energia potencial, ela é igual à diferença de potencial dV dividido pela carga, certo? Então, se eu isolar a diferença de potencial, eu vou ter a carga vezes a diferença de energia potencial. Mas a diferença de potencial, ela é... Vou colocar aqui na frente, vou colocar aqui subindo aqui, ó, para ficar mais simples. A diferença de energia potencial, esse termo aqui, nada mais é do que a diferença ou o pequeno trabalho realizado, certo? Então, o que a gente tem é que a diferença de potencial dV nesse pequeno trecho vai ser menos a carga vezes esse trabalhozinho que foi realizado, certo? Então, se eu igualar essa equação 2 com essa equação 1, o que eu vou ter? Vou ter que Q e ds cosseno do ângulo, isso é igual a menos Q vezes essa pequena diferença de potencial. Então aqui eu posso simplificar um pouco, né? Eu posso cancelar esse termo com esse termo, e aí me sobra que vezes o cosseno do ângulo θ, isso aqui vai me dar dV sobre ds. E aí você já identifica que E cosseno θ é igual à derivada do potencial em relação ao comprimento S. Ou seja, E cosseno θ, onde o θ é o ângulo que o campo elétrico forma com essa direção arbitrária aqui, com essa direção S, certo? Esse θ é esse ângulo. Então, quando você pega E cosseno de θ, você está pegando a derivada de V em relação a S, correto? E esse E cosseno de θ, como eu peguei uma direção completamente arbitrária, vou reproduzir ela novamente aqui, ó, no cantinho. Eu peguei uma direção qualquer, uma direção S, certo? E aqui nós temos um vetor qualquer, um vetor numa direção qualquer, o campo elétrico, certo? Quando eu faço E cosseno de θ, o θ está aqui, o que eu estou obtendo é a componente de E na direção S, certo? O que eu estou obtendo é essa componente do campo na direção S. Então, isso aqui é a componente do campo na direção S. Então, essa expressão ela pode ser escrita como a componente do vetor numa dada direção é igual a menos, falta um menos aqui, né? É igual a menos a derivada do potencial em relação àquela direção, certo? Então tá aqui. Ainda eu poderia escrever a seguinte maneira: o potencial elétrico, ele é uma função que ele pode depender de x, y ou z, por exemplo, certo? Ele depende das coordenadas cartesianas. Então, em cada ponto do espaço, você pode ter um potencial diferente. Então, esse potencial ele pode depender de 3 variáveis. Então, essa derivada aqui, eu vou substituir essa notação por uma notação de derivada parcial, que é simplesmente isso daqui, ó. Certo? Qual que é a diferença disso para isso? Tecnicamente nada, você vai derivar normalmente, certo? Só que você vai derivar só em relação a uma componente.
as outras você vai tratar como sendo constante. Então vamos supor, vou fazer um exemplo daqui a pouco. Então vamos só fechar essa parte aqui. Vou especificar melhor então. Aqui é uma componente, uma direção S qualquer, e essa direção poderia ser x, y, z, certo? Então se eu troco S por x, então eu obteria a componente x do meu vetor derivando o potencial em relação a x, certo? Eu obteria a componente y do meu campo elétrico derivando o potencial em relação a y. E eu obteria a componente z derivando o meu potencial em relação a z, certo? E assim por diante, correto? Então veja, eu obtenho as três componentes do vetor, logo eu tenho esse vetor escrito em coordenadas cartesianas, né? Ex na direção y, ou seja, na direção do eixo x, e y na direção do eixo y, que é o j, mais ez na direção k, que é do eixo z. Então veja que eu consigo então obter o campo elétrico através do meu potencial elétrico. Como que eu faço isso? Cada componente do vetor é a derivada do potencial em relação ao eixo específico. Tranquilo? Então vamos supor, eu quero determinar, como exemplo, vamos supor que eu tenha um potencial que ele é 2xy² mais 4z. Certo? Então é um potencial que depende de x, y e z. E eu quero determinar o vetor campo elétrico no ponto 1, 0, menos 2. Vou tirar esse 0 aqui. Vamos colocar 1, menos 1 e 2. Certo? O que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro obter as três componentes do vetor. Como que eu obtenho essas componentes? A componente x é a derivada do potencial em relação a x. Ou seja, eu vou derivar o potencial só em relação a x. Então, eu vou tratar as outras letras aqui como sendo constantes. Então, quando eu derivo isso em relação a x, eu vou ter 2y², porque a derivada de x é 1, mais derivada de 4z é 0. Por quê? Porque eu estou tratando z como uma constante, eu estou derivando em relação a x. Pronto, a componente x é 2y². Vamos jogar no ponto que eu quero, a componente y, o ponto y vale menos 1 ao quadrado. Então, nesse ponto, o campo elétrico é dado por 2, certo? 2 Newton por Coulomb. A componente y, eu vou derivar. Olha que nós esquecemos um sinal aqui na frente, né? Esse sinal da fórmulazinha aqui, ó. Então, no final aqui é menos 2. Então, a componente y, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Então, vai ser, ó, derivando em relação a y, todo o resto é constante, né? As outras letras. Então, vai ficar mais, ó, menos eu vou deixar aqui. 2, desce o 2 ali, fica 2xy, correto? Derivei só em relação a y. Derivado disso aqui em relação a y é 0. Então, agora eu substituo no ponto, menos 4 vezes 1 vezes menos 1. Isso aqui vai me dar, então, aqui dentro fica menos 4, o menos está lá fora, mais 4 Newton por Coulomb. Certo? E a componente z, eu vou derivar em relação a z. Então, isso aqui vai me dar, ó, derivado em relação a z, esse primeiro termo é 0, é todo mundo constante. E o segundo termo sobra 4.
ou seja, a derivada em relação a Z, nem preciso substituir no ponto porque é constante. Menos 4 Newton por Coulomb. Pronto. Qual que é o meu vetor campo elétrico nesse ponto? Esse vetor é dado por componente x menos 2i, componente y mais 4j, componente z menos 4k. Certo? Então tá aqui uma maneira de você calcular o campo elétrico a partir do potencial elétrico. Beleza? É só derivar normalmente. Tranquilo? Bom, a segunda parte eu quero montar agora, eu quero calcular qual seria a energia potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais. Ou seja, vamos supor que você tem aqui, ó, 4 cargazinhas aqui, 2 negativas e 2 positivas, certo? Esse sistema de cargas pontuais aqui, ele tem uma certa energia armazenada, correto? Tanto que se eu fixar aqui 3 aqui e liberar a quarta, pode ser que ela vai entrar em movimento para alguma direção da força resultante que age sobre ela. Se ela entra em movimento, é porque ela tinha energia armazenada. Essa energia é o quê? Energia potencial que essa armazena, correto? Bom, como é que eu faço para calcular a energia potencial armazenada nesse sistema aqui? O que eu tenho que fazer, a analogia que a gente faz, é que essa energia armazenada ela é igual à energia que um agente externo gastaria para montar esse sistema. Como assim montar? Vamos supor que eu vou apagar essas carguinhas aqui. Montar o sistema significa que, veja, não tem nada aqui, eu vou trazer as 4 cargazinhas positivas, as 4 cargas pontuais e colocar nessa região do espaço, vindo lá do infinito, onde a energia potencial seria 0, correto? Então o que seria? Eu vou pegar, não tem nada aqui a princípio, então quando eu trouxer a minha primeira carga pontual lá do infinito, vim trazendo ela e colocar nesse ponto, eu não vou gastar a princípio energia nenhuma. Por quê? Energia potencial elétrica, porque não tem campo elétrico nenhum, ela não está movendo através de nenhum campo elétrico. Então coloquei aqui a minha primeira carga, não gastei energia nenhuma, tranquilo. Agora, a partir do momento que eu coloco a minha carga aqui, essa carga vai gerar, ela gera um campo elétrico ao redor, certo? E aí, para eu trazer agora uma outra carga e colocar ela, suponhamos, nesse ponto, eu vou gastar agora uma certa energia, porque eu tenho que mover essa segunda carga através de um campo elétrico. Essa energia que eu gasto vai ser a energia que vai ficar armazenada no sistema. Correto? Qual que é a energia armazenada quando eu coloco uma carga nesse ponto? Vai ser, o que a gente viu lá atrás? A energia armazenada nesse ponto vai ser a carga que eu vou colocar ali, certo? Vezes o potencial que existe ali, potencial elétrico. Então, se eu chamar essa carga aqui de Q1, o potencial nesse ponto vazio aqui, ele foi criado por essa carga Q1. Ou seja, tanto o potencial quanto o campo elétrico nesse ponto. Então aqui existe um potencial gerado pela carga 1. E aí quando eu vier e colocar a carga 2 nesse ponto, a energia armazenada por ela vai ser U2. Então U2 é a carga 2 que eu coloquei lá, vezes o potencial que já existia lá. O potencial que existia lá é gerado pela carga 1. Então pronto, vim e coloquei a carguinha 2 aqui. Vou colocar a carga vermelhinha aqui. Então tá aqui a carga Q2. Certo? Como que eu calculo essa energia? Eu já sei calcular o potencial V1. O potencial V1 é o quê? A constante K, que é dado por essa expressão, 1 sobre 4πε0, a carga 1
dividido pela distância, que é essa distância aqui, ó. Certo? Ou seja, a distância entre 1 e 2, entre a carga 1 e a carga 2. Vou chamar isso aqui de R12. Ou seja, a energia armazenada agora nesse sistema, nessas duas carguinhas aqui, vai ser Q2 vezes V1, ou seja, 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2 sobre R12. Olha aí a energia que eu gastei para montar essas duas partículas aqui. A energia, eu poderia até colocar a energia 12 aqui, né? Que é relacionada a essas duas cargas. Certo? Então a energia que eu gastei para montar duas cargas é essa aqui. Certo? Agora vamos supor que eu queira trazer uma terceira carga agora e colocar ela nesse ponto. Certo? Aqui, o ponto 3 aqui. Então, o raciocínio é o mesmo. Eu vou trazer uma carga lá do infinito, potencial zero. Eu vou mover essa carga através de um campo elétrico que já existe aqui e vou colocar ela nesse ponto. Então, eu vou gastar mais energia. Essa energia gasta vai ser armazenada também no seu sistema. Como que eu calculo a energia que ela vai ter aqui? Carga Q3 vai ser o potencial que já existe aqui, certo? Que é devido à partícula 1 e à partícula 2, vezes a carga que existe aqui, certo? Então eu poderia pensar, então, quando eu colocar a carga aqui, carga 3, vou colocar positiva só por simplicidade. Quando eu colocar a carga 3 aqui, ela vai armazenar uma energia. Essa energia que ela vai armazenar, U, vai ser a carga 3 vezes o potencial que existe nesse ponto, potencial V. Certo? O potencial que existe nesse ponto é a soma do potencial que a carga 2 gera, mais o potencial que a carga 1 gera. Então esse potencial aqui é o potencial das cargas que já estão aqui. Assim como esse aqui, ó. Quando eu coloquei a carga 2 aqui, o potencial aqui é da carga que já existia, da carga 1. Certo? Então, o que significa isso? Que a carga 3 vezes a soma do potencial V1 mais o potencial V2. Certo? Então, essa energia armazenada aqui agora vai ser Q3 vezes o potencial da carga 1, potencial de uma carga pontual, Q1 sobre agora a distância, o potencial V1 nesse ponto. Então agora eu estou falando dessa distância aqui, ó, distância entre 1 e a partícula 3, tá? E aqui, mesma coisa. Distância entre a partícula 2 e a partícula 3, tá? Potencial V1, então vou colocar a distância 1, 3. Aqui, potencial V2, naquele ponto, vai ser Q2 sobre R2, 3. Certo? Então, passando a carguinha para dentro, vai ficar 1 sobre 4π ε0, Q1, Q3, certo? Dividido pela distância entre 1 e 3, mais 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2, Q2, que já está aqui, vezes o Q3 que está lá de fora, dividido pela distância 2, 3. Ou seja, essa energia aqui foi a energia que eu gastei só para colocar a terceira carga. Se eu quiser colocar uma outra carga nesse ponto aqui, a carga 4, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular o potencial nesse ponto, que agora é devido a 3 outras cargas,
potencial nesse ponto, V1 mais V2 mais V3, e multiplicar pela carga 4 que eu vou colocar aqui, certo? E aí vai, assim por diante. Então, só para juntar agora aqui, para essas três cargas aqui, qual que é a energia que eu armazenei para montar essas três cargas? Então, vai ser a soma dessa energia mais a soma dessa energia anterior aqui. Então, o resultado final... O resultado final aqui, eu vou ter que a energia total do meu sistema é essa energia que eu calculei aqui no início, 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2, sobre R12. Certo? Se eu tivesse só duas cargas, a energia potencial armazenada era essa. Como eu tenho três cargas, então eu tenho que considerar mais esses outros termos aqui que eu calculei, ó, para trazer a terceira carga. Vai ficar Q1, Q3 sobre R13 mais Q1, Q2 sobre R12. Certo? Então você pode observar que a energia total armazenada, você vai sempre fazer a mesma formulazinha aos pares, tá vendo aí? 1 com 2, 1 com 3, 1 com 2. Opa, aqui é 2 com 3, né, o final, né? Que eu fiz errado aqui, né? Eu repeti a primeira. Só corrigindo aqui. Essa última aqui é essa aqui, ó. Então vai ser Q2, Q3 sobre R23, beleza? Então é só você fazer os pares, olha, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3. Se você tivesse 4 cargas, colocar a quarta carga nesse ponto, você teria que fazer 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4. Então surgem bem mais termos, tá vendo aí? Então a formulazinha geral para você fazer, você calcular o potencial ou a energia potencial do sistema de cargas pontuais é essa. Beleza? Você pode generalizar se você quiser colocar mais termos aqui para frente. Tranquilo? Então tá aí, a energia potencial de um sistema de carga seria a energia que você vai gastar para montar esse sistema de cargas. Bom, para finalizar então, vamos calcular o potencial elétrico de um condutor carregado. Então vamos pegar esse condutor como exemplo, como sendo uma esfera condutora, tá? Então vou desenhar aqui a nossa esfera. Certo? Então eu quero calcular o potencial elétrico desse condutor, certo? Dentro e fora da esfera, por exemplo. O que a gente viu? O campo elétrico dentro de um condutor é igual a zero e o campo elétrico fora do condutor é dado como se fosse por uma carga pontual. 1 sobre 4πε0, carga sobre a distância ao quadrado, distância até a origem aqui, tá? Então dentro é esse aqui e fora é esse aqui. Então qual que seria o potencial elétrico dentro de um condutor? Não é porque o campo elétrico dentro de um condutor seja zero que o potencial elétrico vai ser também zero, não necessariamente. Como que eu faço então para calcular? Bom, se eu tenho um campo elétrico e quero calcular o potencial, a ideia é que eu posso usar VF menos VI é igual a integral de até F negativa de E escalar ds. Correto? E se o campo elétrico lá dentro é zero, logo isso aqui tudo vai dar zero. Então eu concluo que, na verdade, o fato do campo elétrico ser zero
que o potencial de um ponto F menos o potencial de um ponto I dentro da esfera é igual a zero. O que eu estou fazendo? Eu peguei um ponto F todo dentro da esfera, aqui e aqui, ó, I, F, e calculei a diferença de potencial entre esses dois pontos, por uma trajetória qualquer, já que o campo elétrico vai ser zero, correto? Então, eu tenho que VF no ponto F é igual a V no ponto I. Veja que eu peguei dois pontos quaisquer. Eu poderia pegar qualquer outro ponto que o VF seria igual ao VI. Ou seja, o potencial em todos os pontos dentro do meu condutor, ele é constante. A única informação a princípio que eu tenho é que o potencial dentro do condutor ele é constante. Certo? Não necessariamente zero. Ele não precisa ser zero. A verdade é que ele é constante. O fato dele ser constante vai me dizer que o campo elétrico ele é igual a zero. Por quê? Se você voltar lá atrás, o campo elétrico você encontra através das derivadas do potencial. Derivado de constante é quanto? Derivado de uma constante é zero. Então o campo elétrico está zero. Certo? Então ele poderia ser também nulo, mas não necessariamente nulo o potencial. Mas então como é que eu vou calcular o potencial em um ponto lá dentro? Então eu vou pegar um terceiro ponto agora. Imagine que em vez de eu pegar dois pontos lá dentro, eu pegue um ponto na superfície e um ponto lá dentro. Ponto I está aqui, ponto F está aqui. Quando eu calcular a diferença de potencial entre esses dois, veja que eu estou andando através do interior do condutor. Novamente, eu vou ter que VF é igual a VI. Só que nesse caso, o VI é igual ao potencial na superfície do condutor. Certo? Ou seja, o potencial em todos os pontos dentro do condutor é igual ao potencial na superfície do condutor. Então já temos mais uma informação. A primeira é, potencial lá dentro é constante. A segunda é, o potencial lá dentro é igual ao potencial na superfície. Agora, qual que é o potencial na superfície? O potencial na superfície é igual ao de um potencial de fora do campo elétrico, naquele ponto bem próximo à superfície. Certo? E o potencial, quando eu pego o potencial aqui de fora, o campo elétrico é igual ao campo de uma carga pontual, então o potencial também é igual ao de uma carga pontual. 1 sobre 4πε0 Q sobre R, certo? Onde esse R aqui, ó, vamos pegar esses dois R aqui, como sendo a distância R até o ponto onde você quer medir. Se eu estou medindo na superfície da esfera, uma esfera de raio R, então o potencial na superfície da esfera é só você substituir 1 sobre 4πε0, o Rzinho pelo raio da esfera. Certo? Então tá aqui, ó, potencial da superfície da esfera. Ou seja, terceira informação me garante o cálculo do potencial lá dentro do meu condutor. Então veja bem, potencial em qualquer ponto dentro do condutor é uma constante, é um valor constante, não vai mudar, ponto. Segundo, o valor constante é igual ao valor da superfície do potencial, correto? E o valor da superfície do potencial você calcula dessa maneira, beleza? Então em todos os pontos dentro do condutor, você vai calcular o potencial como se estivesse na superfície do condutor, para finalizar. Correto? Agora, para fora da superfície do condutor, aqui a gente está considerando só de dentro do condutor. De fora do condutor, você tem que o potencial é dado por essa expressão, 1 sobre 4πε0 Q sobre R, onde R é essa distância. Beleza?
Então, para todos os pontos dentro do condutor, você sempre vai usar o Rzinho igual ao Rzão, independente se ele está na origem, está um pouco afastado, independente do tamanho desse Rinho. Para fora do condutor, você vai usar só esse aqui, correto? Olha o exemplo aqui numérico, só para ficar mais claro. Imagine que você tem uma esfera aqui, certo? Raio dessa esfera, 2 metros. A carga na superfície dessa esfera, ela é de, sei lá, 6 nanocoulombs, correto? E aí vamos supor que te peça para calcular o potencial a uma distância R igual a 1 metro e R igual a 3 metros. Certo? Como é que eu vou calcular? Ó, a 1 metro está me dizendo que eu preciso calcular o potencial em qualquer ponto aqui, ó, a 1 metro da origem. Certo? E a 3 metros significa que eu vou calcular o potencial de fora, mais ou menos aqui, ó. Certo? Então, para 1 metro, vamos colocar aqui letra A, eu vou calcular o potencial da seguinte maneira, ó. V igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre o raio da esfera. Olha aqui o raio. Na verdade, para R igual a 1 metro, eu tenho que usar o raio da minha esfera. Ou seja, essa aqui é 9 vezes 10 a nona. Certo? A carga 6 nano, 10 a menos 9. E a distância, esse Rzinho, a 1 metro, o potencial aqui ele tem que ser igual ao potencial na superfície. Na superfície eu tenho que usar 2 metros. Aí é que está o peguinha, tá vendo? Cancela, cancela, eu tenho que 9 vezes 6, 54, dividido por 2, 27. 27 volts. Ou seja, o potencial na superfície vale 27 volts. E em qualquer outro ponto lá dentro vale também 27 volts. Certo? Qualquer outro ponto que eu calcular dentro da esfera vai ser sempre 27 volts. Inclusive nesse ponto a 1 metro. Joia? E aí, beleza. Quero calcular o potencial na letra B. Aí sim, na letra B, como eu estou de fora da esfera, eu vou usar o raio que ele me deu ali, a distância que ele me deu. Então é 9 vezes 10 a nona, 6 vezes 10 a menos 6, a 9 também, perdão, nano, dividido pela distância que agora sim, 3 metros. Então de fora da esfera eu vou ter um potencial, cancelar as potências, que dá 54, dividido por 3, dá 18, acho que é, né? 18 volts. 18 com 18, 36, com 18, 54. Ok? Então tá aí, potencial de dentro da esfera, até a superfície vale 27, de fora ele começa a cair como se fosse de uma carga pontual. Então você poderia até traçar um gráfico aqui se você quiser, onde aqui é a origem, aqui é o raio da esfera. Então, em todos os pontos aqui, ó, até o raio da esfera eu estou dentro dela, e a partir daqui eu estou de fora da esfera. Então, significa que de dentro da esfera, todos os pontos valem 27 volts. Então, vai ser uma reta constante, mantendo 27 volts. Aqui eu estou plotando um gráfico de potencial em função da distância R, tá? Então, em todos os pontos dentro vale 27, até eu chegar na superfície da esfera. Cheguei na superfície, a partir daqui, o potencial ele vai diminuir conforme R aumenta. Então, vai ser isso aqui, ó. Vai ser uma hipérbole, né? Correto? Então tá aí, esse capítulo sobre potencial ele termina aqui, beleza? Terminem de fazer a lista e na dúvida é só falar. Valeu, moçada. Até a próxima. Tchau, tchau.